Oi pessoal, esse é mais um conteúdo complementar para as aulas de Programação Orientada a Objetos 2. Nessa aula a gente vai ver como criar um projeto dentro do IntelliJ IDEA e a partir daí configurar esse projeto para que as suas dependências sejam gerenciadas através do Maven. Bom, dessa forma, após clicar no software IntelliJ IDEA, a gente vai selecionar então a opção New Project. A partir dessa opção, então a gente vai preencher os campos com o nome do projeto, em seguida selecionar o local de armazenamento desse projeto, marcar a opção de criar o repositório do Git, selecionar o JDK adequado. A partir daí temos a opção de selecionar o arquetipo para esse projeto. A gente vai usar um arquetipo Maven para Web Apps ou aplicativos da internet, e a gente ainda vai configurar algumas configurações avançadas relacionadas ao identificador de grupo, ao identificador de artefato, né, e a versão desse artefato. A partir desse momento basta clicar em Create, o projeto vai ser construído e algumas ações, né, são geradas. Devido à escolha do arquetipo Maven, ele vai criar um .xml, que é um arquivo de configuração das dependências do Maven, e dessa forma o projeto será criado com uma estrutura pré-estabelecida. Então aqui a gente teremos as pastas correspondentes, as bibliotecas externas que vão estar vinculadas para serem inseridos. A gente vai inserir então o source main, né? Ele faz isso à medida que ele vai rodando o build do .xml, a configuração do .xml, ele vai gerando aqui então os arquivos, e neste caso ele cria a pasta source. O que a gente vai inserir aqui agora é a nossa pasta Java. Aqui ele já sugere o endereço, a localização, né? Então basta clicar, selecionar essa pasta para que a gente adicione aqui os arquivos do código-fonte do projeto. Bom, a partir daí a gente vai fazer a configuração do Maven. A configuração do Maven ela é feita através desse arquivo .xml. As dependências elas são construídas dentro desse conjunto de tags, né, de dependência. As dependências todas estarão aqui, cada dependência estará isolada dentro da tag Dependency. Bom, então, dessa forma agora a gente precisa então instalar as dependências básicas para o projeto. Nós vamos adicionar como exemplo a dependência para o PostgreSQL, que vai gerenciar ali os nossos bancos de dados, né? Então, dessa forma, qual é o procedimento para seleção de todas as informações aqui, né, o Group ID, o artefato e assim por diante, para a instalação do PostgreSQL. Nesse contexto, o que a gente vai fazer é acionar o site Maven para PostgreSQL. Ele vai trazer aqui o diretório Maven, o repositório Maven para esses status de instalação de cada uma das dependências. Então, a partir desse momento, selecionando qual a versão, a gente vai usar aqui a versão mais recente do Postgre. Então, o driver JBC Postgre, para que ele seja instalado dentro do ambiente usando o Maven, é necessário que a gente adicione essas linhas de código aqui. Ao clicar, ele vai selecionar e copiar para a área de transferência. Então, a partir daí, basta adicionar essa dependência aqui
no repositório. A partir desse momento da adição das linhas que vão indicar a dependência, né, indicar qual é a dependência a ser instalada, nesse caso o PostGRI, ele vai aparecer aqui no IntelliJ esse ícone. Esse ícone está dizendo que o Maven foi atualizado, mas as atualizações não foram aplicadas. Então basta clicar aqui e aguardar um pouquinho que ele vai executar o processo e realizar a instalação de todas as dependências necessárias para que esse PostGRI possa ser utilizado. Bom, aqui está a instalação do PostGRI na versão que nós optamos, né, que nós selecionamos. Nesse caso é 42.7.3. Uma outra questão que é necessário que a gente lide aqui nesse momento é tratar do ajuste, né, do repositório do GitHub à construção desse projeto, né, para o armazenamento desse projeto. Então, após a configuração das dependências e o ajuste aqui através do .xml no Maven, um outro passo que a gente precisa tomar é a ligação deste repositório, né, que agora até o momento está local, com o repositório remoto que vai estar provido pelo GitHub. Para realizar então essa atividade, a gente vai selecionar aqui o Git, botão direito em cima do projeto, opção Git, gerenciar remotos, né, diretórios remotos. Então, bom, nesse momento a gente precisa então entrar no GitHub, criar o repositório, ou se ele já tiver criado, selecioná-lo. A partir do momento da criação, preenchendo os campos básicos. Pós-criação então do repositório, o endereço do repositório remoto fica armazenado aqui na opção Code. A partir daí basta copiar então o endereço desse repositório, adicionar como origem para o nosso repositório local. Então, dando OK aqui, ele vai processar, fazer o vínculo. Quando necessário, nesse caso eu estava usando SSH, então por isso ele não pediu a senha, mas ele pode, na primeira vez ou em outros casos, dependendo da publicidade lá do repositório, ele pode solicitar essa senha. Então, OK, nosso projeto está vinculado. A partir daí eu posso, ainda na opção Git, adicionar, né, esses arquivos novos, todos eles, para que a gente possa fazer o commit e em seguida o push. Então, a partir da adição, a gente pode mandar commitar o diretório, né? Então ele vai selecionar aqui todos os arquivos alterados. Necessário digitar uma mensagem para o commit. É importante que isso seja colocado para a gente ter condições de posteriormente gerenciar esses commits. A partir desse ponto, eu posso selecionar commit e ele vai fazer o commit, em seguida eu vou dar o push, ou eu posso selecionar direto para ele fazer as duas etapas, né? Então ele fez o commit no primeiro momento, a partir daí eu vou mandar subir isso para o repositório. Ele vai fazer o push e avisar que está tudo correto. A partir desse instante, então, o nosso projeto local está vinculado ao repositório do Git, ou seja, as alterações elas podem ser no início do desenvolvimento carregadas do Git a partir do pull, né, lá do Git, e no caso ao final do desenvolvimento, né, daquele dia, daquele período, para subir os dados a gente vai usar então o push para o repositório. Bom, era isso a intenção dessa aula de hoje e
aproveitem aí para reproduzir essas ações nos projetos que vocês estão desenvolvendo. Um abraço a todos.